Boa tarde a todos. Há um tempo atrás, eu estava assistindo aquela série Downton Abbey e um personagem falou uma coisa que me marcou. Ele falou que, em inglês, "The business of life is the acquisition of memories", né? O negócio da vida é a aquisição de memórias. E aquilo me marcou muito e eu fiquei pensando nas memórias, que eu gosto muito de lembrar e tal. E qual foi aquela memória que marcou a minha vida e que mudou, de uma certa maneira, o meu destino? E eu lembrei da minha primeira ida ao Pantanal. Eu tinha 10 anos de idade e eu fui com meus pais. Chegamos no Pantanal com um aviãozinho pequenininho. Naquela época, eu estou falando em 1965. Era difícil chegar nesse lugar, nessa fazenda que pertencia à minha família. E chegamos ali, quando eu desci do avião, aquele calor, eu vinha de São Paulo, em julho, inverno, eu desci no Pantanal, num calor, com um perfume muito adocicado, de uma planta que se chama sapeixa, eu não sabia, e também com um ruído enorme de araras voando em cima do avião. Quando eu olhava no entorno, eu via 360 graus, era uma coisa assim de doido, e eu fiquei muito impressionado com aquele negócio, e aquilo marcou para sempre a minha vida. E eu acho que as experiências que eu tive na infância, na adolescência ali, foram marcantes e fizeram com que eu acabasse, sei lá, virando um ambientalista, de uma certa maneira. 20 anos depois, eu me vi com um pedaço daquela fazenda, que tinha sido dividida entre a família, e eu estava preparado, então, para receber qualquer pedaço. Peguei, por acaso, a sede da fazenda, comprei mais um outro pedaço, e a fazenda ficou uma fazenda grande, de 52 mil hectares no Pantanal. Essa fazenda já era uma fazenda de pecuária extensiva de gado, e tudo que eu não queria era dar continuidade somente à pecuária extensiva de gado. Eu pensava o Pantanal de alguma outra maneira. O que eu podia desenvolver no Pantanal, além do gado? Então, a primeira coisa que eu fiz foi encomendar um estudo para a Universidade de São Paulo, para a Exalc, para criar dentro da fazenda uma reserva particular, um lugar onde o gado não pudesse entrar. E a Exalc veio e durante 3 anos estudou um lugar adequado e criou uma reserva de aproximadamente 5.600 hectares, que nada tinha que ver com reserva legal e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, eu tenho cientista fazendo esse trabalho, eu tenho gado, mas o que daria para fazer para juntar, de repente, a cultura e mais o conhecimento científico e gerar mais receita aqui dentro? E eu pensei em turismo. Mas nós estamos falando de 1985, 1986, quando não havia ainda uma concepção clara do que era turismo ecológico, nem sabia o que era. Então eu fui me informar, fui para a África. Na África do Sul descobri projetos de observação de fauna selvagem e eu trouxe aquela ideia toda com guias bilíngues universitários que podiam traduzir a natureza para os hóspedes. E assim eu comecei. E a ideia era a seguinte: eu não tenho mais uma fazenda, eu tenho um refúgio. E eu vou chamar esse negócio de refúgio ecológico, Caimã, por quê? Porque debaixo desse guarda-chuva do refúgio eu tenho os cientistas, eu tenho o turismo de observação e eu tenho a pecuária extensiva de gado. E o meu objetivo é que todos esses 3 falem entre si, que um pedaço dê informações para o outro, que ele se beneficie disso, que volte a informação, que todos se beneficiem. Obviamente, esse foi um impacto muito grande na região. Nós estamos falando de um lugar que é muito tradicional e fazer algo assim não tem uma recepção necessariamente tão boa. Então, primeiro eu tive que lutar com a própria comunidade que vivia e vive dentro da fazenda para explicar as mudanças de costumes culturais que haveriam. Depois eu tive que lidar com vizinhos e ganhei muitos inimigos graças a isso. Depois eu tive que explicar para os hóspedes o que era aquilo que eu pretendia mostrar. E foram muitas experiências interessantes, porque imaginem vocês iniciar um processo como esse, levar hóspedes para saírem no campo, enquanto eles estão observando aqui a fauna, andando, bonita, tal, do outro lado tem um peão queimando o campo, como é tradicional no Pantanal. Então falava assim, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu tive que explicar, tive que mudar os hábitos e tudo mais. E assim foi. De repente, eu me vi com a possibilidade de trazer o projeto Arara Azul para a fazenda. Foi uma coisa incrível. Depois eu me vi com a possibilidade de trazer o projeto On Safari para a fazenda. E esse é um projeto interessante, porque é um projeto de habituação de onças a veículos. E é um rapaz que inventou esse negócio, chama Mário Haberfeld, que não é um cientista, e ele trouxe essa ideia da África do Sul, exatamente daqueles lugares que há tantos anos eu fui procurar inspiração. E ele trouxe essa ideia, e essa ideia então faz com que o animal se habitue ao veículo, não veja o veículo como uma ameaça. E com isso você pode observar o animal mais perto.
O que aconteceu é que, lá na fazenda, que a gente sabia que tinha onças, mas não sabia que tinha tantas onças. O que aconteceu é que, aos poucos, nós estamos falando de 8 anos atrás, aproximadamente 10% das pessoas que se hospedavam na Caimã tinham um encontro com onças. Hoje em dia, mais de 80%. E aí são aquelas histórias. Meu Deus, essas onças agora estão tão acostumadas com a gente, e, de uma certa maneira, a gente também está acostumado com elas, que agora elas convivem com a gente dentro de casa, por exemplo. Na minha casa, elas passeiam à noite, tem câmera de segurança, onça andando. Então, é alguma coisa assim um pouco assustadora, e nós temos que pensar em mudar alguns hábitos das pessoas. Por exemplo, eu estou cercando a vila dos funcionários que trabalham na Caimã. Estou cercando para dar a condição de que nenhuma criança tenha problemas, para que à noite as pessoas fiquem restritas no lugar, porque nós temos que respeitar a onça e a onça tem que nos respeitar. Ninguém quer manter qualquer tipo de intimidade com isso. Só que hoje o que acontece é que a gente tem uma situação em que tem 130 onças cadastradas na Caimã. E como é que você cadastra a onça? O pessoal tem as câmeras traps e tudo mais, e cada onça tem as suas pintas, e a pinta é como se fosse uma impressão digital, então você pode identificar todos esses animais. Então, esse é um processo muito interessante, porque esses cientistas primeiro fizeram com que eu passasse, eu lá atrás, que só via beleza, abundância de fauna e flora, eu passei a entender com a presença dos cientistas a interdependência das coisas e a fragilidade daquele ambiente e as oportunidades daquele ambiente. Eu queria inovar, porque eu penso que o Pantanal é um local para inovar. Pois bem, dali eu comecei a pensar, gente, isso aqui está andando, está ótimo, tal, mas eu tenho que olhar para fora da Caimã, eu tenho que pensar um pouco em como ajudar o Pantanal. E aí, junto com mais o Mário Mantovani, que está aqui, e outros, nós criamos a SOS Pantanal. A SOS Pantanal é uma ONG muito baseada no trabalho que a SOS Mata Atlântica faz. E a ideia era promover o Pantanal, explicar para os produtores rurais ali a importância do Pantanal e tudo mais. E nós fomos, de imediato, tivemos uma reação muito negativa, porque os produtores perguntavam, mas por que SOS Pantanal? O Pantanal não precisa de SOS. O Pantanal está protegido, é um dos biomas mais protegidos do Brasil. De fato, quando você compara com outros biomas, proporcionalmente, é sim. Só que as ameaças que o Pantanal tem não estão necessariamente na planície, elas estão no entorno, no Planalto. É dali que vem o problema para baixo. E, vamos dizer assim, o pessoal da planície sabe disso, mas não quer se indispor com o pessoal do Planalto e tudo mais. Criamos essa ONG, e essa ONG foi fundamental para começar a chamar a atenção da questão dessa necessidade de pensar o bioma como planície e planalto. Aí eu comecei a pensar, bom, como é que nós vamos levar essa mensagem para esses fazendeiros? Porque, vamos pensar assim, o Pantanal é praticamente todo ele está nas mãos da iniciativa privada. Você tem, sei lá, 90% do Pantanal nessas condições. E são os pantaneiros, os fazendeiros, que protegeram o Pantanal nesses últimos quase 300 anos. O gado entrou lá há quase 300 anos e mudou, obviamente, toda a fisionomia do lugar, mas você tem uma convivência muito mais harmônica ali com a pecuária do que você tem em outras regiões do Brasil. Então, a ideia era mostrar a eles que, gente, se vocês tiverem uma fazenda que seja muito mais conservada, que tenha um bom equilíbrio entre o meio ambiente, a produção e tudo mais, essa fazenda vai garantir que você possa desenvolver dentro da mesma muito mais atividades do que apenas a pecuária extensiva de gado. E lá na frente, eu tenho certeza que essa área vai ser muito mais valorizada do que é hoje. Porque o mundo está à procura de destinos selvagens. Quando vocês pensam o que está acontecendo no planeta, o planeta está empobrecendo. E aí a gente pensa, onde é que as pessoas vão para descobrir? Então, para quem gosta de turismo, de observação de fauna selvagem, o cara vai para a África, e depois da África ele vai para alguns outros lugares, mas o Pantanal é um destino importantíssimo, e principalmente por ter a onça, que é o grande chamariz, ele se tornou e está se tornando esse lugar que atrai as pessoas. E é o que eu digo para os fazendeiros, gente, vamos tentar entender dessa forma o valor que nós temos aqui, e não simplesmente nos fecharmos para isso, simplesmente pensarmos no conflito, onça, gado e tudo mais, como uma peste, absolutamente. Vamos pensar como é que, lá na frente, pagamentos por serviços ambientais podem recompensar as pessoas que perderam o gado e que não têm turismo nas suas propriedades. Vamos pensar em maneiras novas de desenvolver essa região, que é uma das regiões mais fantásticas do Brasil. E esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido ali, e para mim,
é um trabalho de vida, né? Eu já me dedico há muito tempo lá e tem uma coisa que me chama muito a atenção e talvez passe desapercebido para vocês. As pessoas, quando as gerações vão passando, as gerações vão perdendo referência. Então, o que acontece? Você vai para, sei lá, para a Mata Atlântica, olha para a Mata Atlântica e fala para aqueles remanescentes da Mata Atlântica, que maravilha, que beleza. Só que você não sabe que aquela Mata Atlântica é uma Mata Atlântica que já foi cortada 2 ou 3 vezes, e aquilo lá é uma rebrota e tudo mais, e que as grandes árvores foram embora. E que aquela floresta que existiu uma vez desapareceu. E que você não viu isso. Mas para você, que não conheceu isso, e que não se preocupa em, eventualmente, estudar essas origens, para você aquilo está tudo bem. E o que acontece é que geração passa, geração vem, e parece que o grau de referência, o nível de referência das pessoas vai baixando, vai baixando. Isso parece ruim, e sem dúvida nenhuma é. Mas no Pantanal ainda não é esta a situação na planície. Eu posso testemunhar que quando eu estive lá, com 10 anos de idade, no tempo que era a fazenda da minha família, naquele tempo em que se caçava, naquele tempo em que não havia respeito com a fauna, naquele tempo em que aquilo lá era algo para deleite, mas não para compreensão e respeito. Hoje é possível, eu vejo muito mais bicho, eu vejo muito mais equilíbrio, eu vejo a cultura das pessoas sendo transformada, eu vejo as crianças tendo uma noção, as crianças locais, daquilo e daquele valor. Então, o que é importante é que no Pantanal, esse padrão de referência que diminui, que nós perdemos em outras regiões, no Pantanal, as pessoas que ainda forem ao Pantanal serão capazes de ver um Pantanal como era, pelo menos eu vou dizer, muito melhor do que era quando eu o via 53 anos atrás. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, que é a mensagem de que tem muita coisa para fazer, e a iniciativa privada se envolvendo, desenvolvendo ações de conexão, como, por exemplo, o que nós vamos fazer agora. O que eu pretendo fazer agora na Caimã é separar um pedaço da Caimã, quase 1/3 da Caimã, vou pegar e vou doar esse terço para um instituto que eu vou criar, e esse instituto vai ser o meu legado. E, ótimo, que bacana, vou criar uma área com aproximadamente, sei lá, quase 14, 15 mil hectares. Só que eu penso, ok, criei esse legado para o futuro e tal, e criei as condições para que o legado e o meu legado não seja o pesadelo dos meus herdeiros. Como é que se faz isso, né? Porque não adianta você fazer RPPN, um monte de coisa, tudo lindo, só que você vai deixar isso, o teu sonho vira o pesadelo do próximo. Então, vocês têm que pensar como fazer isso, eu estou pensando. Só que não adianta apenas criar este legado. Como interconectá-lo com outras propriedades? Então, agora nós estamos criando um grupo de proprietários, todos com interesse em fazer isso, que vão começar a pensar como seria possível criar corredores ecológicos somente entre as áreas protegidas. São vizinhos, e mesmo vizinhos que têm algo entre eles que não conecta, nós vamos tentar convencer aqueles que ali estão no meio para a conexão. Nós estimamos, uma primeira conversa, que é possível chegar a uma área protegida somente entre vizinhos, somente um grande acordo de aproximadamente uns 150 mil hectares. Se nós falarmos das fazendas, não estou falando, eu estava falando só das áreas protegidas, reserva legal, RPPNs e tal, mas se a gente juntar a fazenda como um todo, a gente chega provavelmente a quase 1 milhão de hectares. Então isso é um convencimento de longo prazo, é um trabalho de formiguinha, mas é um negócio que dá realmente muita satisfação, e a gente pode ver que a gente não precisa só de governo para proteger as coisas. A iniciativa privada pode fazê-lo, a gente tem que mostrar as vantagens que estudar, e a gente tem que pensar que esse é o legado que nós vamos deixar para o futuro. Muito obrigado.